E que o nosso encontro hoje, a nossa reunião, possa correr em harmonia, em tranquilidade, numa conversa de troca de ideias, tentando sempre o esclarecimento, para que possamos, assim, crescer cada vez mais no nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, como vocês já viram no tema que foi passado para vocês, não é muita novidade, mas essa é uma discussão que de vez em quando aparece no movimento espírita. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, só para relembrar algumas coisas, para trocar ideia, porque é sempre bom a gente dar uma repassada naquilo que nós já conhecemos, né? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, a pergunta que de vez em quando aparece, né, na discussão do movimento espírita, é se o espiritismo é uma terceira revelação ou se ele é uma revolução, se ele veio revolucionar as ideias, trazer alguma coisa nova, de uma maneira nova. E as ideias que surgem, as opiniões que surgem, são variadas. Alguns pensam que sim, é uma revelação, outros pensam que é uma revolução, né? No sentido de fazer uma mudança, e ainda fica com a ideia de que se ela é divina e somente divina ou humana, ou divina e humana. Então, começando a nossa discussão de hoje, né, nós vamos surgir com a primeira pergunta, né? O Espiritismo é considerado a terceira revelação ou seria ele uma continuação da primeira revelação, agora com mais detalhes e aprofundamento? Porque uma das ideias é de que houve uma revelação lá com Moisés, né, no Monte Sinai, e depois as outras, a de Jesus e o Espiritismo, quando vieram, eles vieram simplesmente para recordar ou para complementar com alguma coisa a mais. Então, teria havido somente uma revelação, e os outros estão num processo de esclarecimento de acordo com o avanço moral da humanidade. Então, essa seria uma das ideias que correm, né? Todos nós sabemos que na lei mosaica existem as duas partes distintas, né? Tem a lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, né, que são as tábuas da lei, mas também existe a lei civil ou disciplinar, que é decretada por Moisés, e que a primeira, que é a lei divina, nós sabemos também que ela é invariável, ela é imutável, ela é eterna, e a outra, que é mais apropriada aos costumes de um povo, ela vai se modificando com o tempo, né? Nós sabemos que conforme o mundo ou os povos vão entendendo melhor as coisas ou conhecendo melhor as coisas, eles vão mudando as suas leis, e essas mudanças, a tendência é que elas se aproximem cada vez mais da própria lei divina, né? Porque esse é o objetivo. Se o homem progride, se o homem avança no progresso, no conhecimento, no esclarecimento, é natural e consequencial que também as leis avancem para chegar cada vez mais próximo do divino. Outra coisa é que nós sabemos que Jesus disse que ele não veio destruir a lei. Se ele não veio destruir a lei, então ele está
se conformado com a lei judaica e ele cumpria a lei judaica, né? Embora ele trouxesse uma série de outros esclarecimentos, ou a Boa Nova, ele não deixou de cumprir a lei judaica, né? Ele desenvolveu, ele aumentou o esclarecimento, trouxe outras ideias, mas nós sabemos que tudo aquilo que Jesus traz, como a vida futura, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos, a reencarnação, a fraternidade, o amor incondicional, é uma coisa que sempre existiu, né? Não era novidade, nunca foi novidade. Apenas que, quando cada um vem, ele explica melhor, coloca melhor, clareia melhor aqueles conceitos mais antigos que já tinham surgido lá com os gregos. E quando aparece Jesus e depois o Espiritismo, então as coisas vão clareando melhor, vamos entender. E esse é o quê? É o processo da lei de evolução ou progresso do espírito. O Espiritismo, ele dá continuidade às duas anteriores, a lei mosaica e o que Jesus trouxe, né? Mas o Espiritismo mostra o quê? Tem uma novidade aí, porque ele vem demonstrar cientificamente a interação entre os mundos visíveis e invisíveis. Mundo visível e invisível, coisa que não acontecia antes. A interação entre o visível e o invisível sempre existiu, né? A mediunidade sempre existiu, ela não é novidade, nem com Jesus, nem com Moisés, e muito menos com o Espiritismo. Ela existe no momento em que o homem existe. Então, a mediunidade sempre esteve aí. Só que com o Espiritismo, com Kardec, ela é mostrada e demonstrada cientificamente, né? Para provar, ou para evidenciar, ou para esclarecer que os mundos visível e invisível, eles existem e são uma realidade. Não é produto de imaginação, não é superstição, não é misticismo, não é ocultismo, não é nada. É uma realidade que existe e que nós vivemos dentro dela. A evolução espiritual é explicada pela escala evolutiva, escala dos espíritos, né? É lá que Kardec vai explicar como colocar a ideia de como os espíritos evoluem, né? Desde do menor para o maior, ou do inferior para o superior, e isso não quer dizer que um é melhor que o outro, é simplesmente questão de nível de evolução, nível de esclarecimento, nível de compreensão das coisas, né? E traz também que todos nós estamos sujeitos à lei de que a cada um segundo as suas obras. Então, o Espiritismo, ele oferece o consolo, ele oferece, ele dá, ele faz a justiça, mas ele também exige obras, né? Ninguém vai conseguir nenhum benefício, entre aspas, se não obrar, né? Nós precisamos fazer a nossa parte para poder conquistar o reino de Deus. Então, o que seria revelar, né? Qual é o sentido da palavra revelação? Todos nós sabemos que revelar seria tirar o véu, dar a conhecer algo que não se sabia antes. Nesse caso, todas as ciências são revelações. A ciência revela as coisas praticamente o tempo todo, né? Sempre tem uma novidade, alguma cura, alguma outra coisa que foi descoberto, que os cientistas estavam trabalhando e de repente descobrem. Então, as revelações acontecem o tempo todo, né? Principalmente no âmbito da ciência, certo? A revelação também pode ser o quê? Um esclarecimento maior de alguma coisa que já existe, mas o sentido maior dela seria realmente tirar o véu. E tirar o véu nada mais é do que esclarecer, limpar, abrir o caminho. O caráter da revelação
é sempre a busca da verdade, né? Fazer a verdade vir à tona. Então, nós estamos sempre buscando a verdade, principalmente nós que somos estudiosos da filosofia espírita, e o caráter da filosofia é a busca da verdade. O filósofo busca a verdade de várias maneiras e o tempo todo. Então, a revelação, se ela tira o véu, se ela esclarece, ela busca a verdade. Qual é a autoridade, né, da revelação? A ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trouxeram cada um seu contingente de observações, das quais se aproveitam o que vem depois dele. Todos, não só a ciência, qualquer campo, tem homens ou pessoas que vêm estudando e acrescentando e trazendo novidades, revelando, buscando, aproximando cada vez mais da verdade, mas essas revelações estão sempre apoiadas em revelações anteriores ou em modelos anteriores, né? Porque sempre o que vem depois se apoia no que vem antes. Até hoje, a filosofia ou o pensamento se apoia nos gregos, por incrível que pareça. Os gregos são o ponto realmente chave de toda a filosofia, porque até hoje a gente vai se referindo a eles o tempo todo. Nós conseguimos fazer as coisas e sempre lembramos, isso vem de Aristóteles, ou isso lembra Platão, ou isso lembra Sócrates, ou isso lembra algum pré-socrático. Então, estamos sempre nos apoiando naquele que veio antes, né? O ensinamento repôs uma realidade, uma revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feita por homens que as conhecem, a outros que as ignoram, e que sem isto as ignorariam para sempre. Então, sempre tem aquele grupo que faz, que pesquisa, que estuda e que revela a outro grupo aquilo que eles não conhecem, certo? Isso é em todos os campos de conhecimento. E quem que revela? Quem que faz essas revelações? Quem que traz o conhecimento? É o homem de gênio, aquele que ensina o que ele próprio encontrou. É um revelador primitivo, certo? O homem de gênio é aquele que se dedica ao estudo, à pesquisa e busca a verdade. Ele traz à luz, pouco a pouco, que se vulgariza depois. Onde estaria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio, que aparece de tempos em tempos? Nós temos inúmeros homens de gênio, sempre tivemos homens de gênio. São eles que formam o pensamento e são eles que constroem o conhecimento. Né? E por que eles são chamados homens de gênio? Da onde que eles vêm? E em que eles se tornam? É importante a gente entender essa expressão homens de gênio, porque é uma expressão que Kardec usa, né? E a gente nota que a maioria deles, ao nascer, traz faculdades transcendentes, conhecimentos inatos, para cujo desenvolvimento basta o trabalho próprio, a pesquisa, o empenho e a dedicação. Então, esses homens de gênios, eles não nascem do nada e nem da noite para o dia. Todos nós temos a potencialidade de sermos homens de gênios e seremos homens ou mulheres de gênio, né? Aqueles que hoje são homens de gênios é porque já têm uma vivência maior de outras vidas e vêm se dedicando a um determinado assunto várias vidas e tornam-se cada vez mais expertos ou especialistas naquele campo que eles estudam, né? Eles pertencem realmente à humanidade, porquanto nasce, vive e morre como nós. Onde então beberam esses conhecimentos que não puderam adquirir em vida? Dirão os materialistas que o acaso lhes deu a matéria cerebral com maior quantidade, de melhor qualidade. Então, da onde que eles tiram o conhecimento que hoje está sendo mostrado?
das vidas e da dedicação que fizeram durante todas as outras vidas. Não é nenhuma questão de matéria cerebral. É questão porque o conhecimento não está no cérebro, está no espírito. O cérebro é somente um instrumento que o espírito se utiliza para poder se manifestar na matéria. Nesse caso, eles não teriam nem mais mérito do que um legume maior e mais saboroso do que o outro. Se tudo ficasse no cérebro, realmente, depois que morrem, onde é que vai o conhecimento? Terminaria ali, na hora da morte. Ao passo que, se alguém, como a gente sempre dá o, o exemplo mais fácil, uma criança que com 4 anos consegue escrever uma sinfonia, como foi Mozart, ele não aprendeu enquanto criança, ele já trouxe esse conhecimento com ele. Se ele traz o conhecimento com ele, se esse homem de gênio traz o conhecimento com ele, é porque esse conhecimento foi adquirido em outras vidas. Porque nós estamos sempre no processo, o conhecimento é acumulativo, como dizia o Bergson, né? É que nem um novelo de linha ou uma bola de neve. Tudo fica armazenado na memória e a gente se utiliza desse conhecimento que está na memória à medida que precisamos dele. Então, esse conhecimento é construído paulatinamente em todas as reencarnações que temos. Mas o que talvez seja ainda mais notável é encontrar, desde aquela época, né, o princípio da doutrina das escolhas das provas, hoje ensinada pelos espíritos. Doutrina que pressupõe a reencarnação, sem a qual a vida não teria nenhuma razão de ser. Tem na Revista Espírita, né, um artigo que fala da doutrina das escolhas das provas, que Kardec coloca lá, né, e ele tira essa ideia do quê? Do livro de Platão, A República, no livro 10, que também está lá a doutrina da escolha das provas, que se encontra dentro do mito de Er, que vocês muitos já viram no primeiro ano, e a doutrina da escolha das provas, que está lá. Kardec se utiliza dela e se admira que ela já tenha sido pensada por Platão, quando ele está escrevendo o Livro dos Espíritos, que tem lá um item especial sobre isso. Então, isso demonstra que muitos dos ensinamentos que estão na doutrina espírita vieram desses homens de gênios que nada mais são do que os filósofos, os cientistas, os literatos e tantas outras especialidades que tem por aí. Que Platão escrevera o assunto especial que era ainda desconhecido para Kardec, que Platão já tivesse pensado sobre isso. Kardec está escrevendo o Livro dos Espíritos, ele se depara com a escolha das provas, né, porque ele está recebendo as informações da revelação, mas depois ele percebe também que Platão já falava sobre isso. Então ele diz, né, que esse fato do Platão já falar sobre isso é uma evidência, entre tantas as outras, que as comunicações que são dadas aos médiuns e a Kardec não refletem a opinião de Kardec nem dos médiuns, mas vêm desses homens de gênios que são trazidos ou mandados ou comandados ou pelo Espírito da Verdade para trazer a revelação ou a boa nova ou novos esclarecimentos para que a humanidade cresça ou se alavanque, principalmente na moral, embora haja muitos conhecimentos que é do lado também da ciência, né? Como é a parte que está lá na Gênese da uranografia, que é assinada por Galileu. E aí, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez, vai ser colocado lá essa ideia desses espíritos de luz que vêm para o esclarecimento, que vêm trazer esclarecimento. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber ordem de comando,
espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Então, existe um planejamento para que as coisas aconteçam. Existe o planejamento de Moisés, existe o planejamento para Jesus e existe o planejamento para o Espiritismo. Só que se a gente pensar um pouco, nós vamos perceber que o planejamento para o Espiritismo, ele se inicia lá atrás com Moisés. Por isso que há dúvida, ou ainda há esse ponto, essa discussão, essa troca de ideias no movimento espírita, se há uma única revelação e depois as outras se complementam, porque estão num processo de desenvolvimento e esclarecimento, ou se há três revelações. Uns pensam que não, outros pensam que sim. E aí a coisa continua avançando dessa forma. Continuando no texto, eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. Se as coisas devem ser restabelecidas, é porque as coisas já existiam e agora vão voltar para o seu lugar, cada uma delas, para que elas façam tem o verdadeiro sentido, né? Para que haja esclarecimento, para que haja ordem, para que haja progresso, né? Para que, se há o progresso, a ordem, há o esclarecimento, então esse esclarecimento vai o quê? Confundir os orgulhosos, aqueles que não percebem, não querem o esclarecimento porque são orgulhosos demais e preferem ficar na soberba, serem melhores que os outros. No entanto, aqueles que são mais abertos e mais humildes captam o esclarecimento com mais rapidez. As grandes vozes do céu ressoam como o toque de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Em vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam num hino sagrado, se estendam e vibrem, de um extremo do universo ao outro. Então, as vozes vêm do céu, num toque de trombeta. O trombeta é um instrumento de som bem alto, né? Então, essas vozes vêm do céu. No entanto, é necessário que os homens tomem nas mãos a lira, quer dizer, façam o seu trabalho. Não é só receber, tem que receber e também fazer, doar, completar, buscar, trabalhar para que a coisa se estabeleça, para que a coisa aconteça, né? Então, nesse ponto, é que pergunta-se, ela é divina, ou ela é humana, ou ela é os dois? Deveria, por este parágrafo, ser os dois, porque ao mesmo tempo que se recebe das vozes o toque de trombeta, também o homem tem que pegar na mão a lira, para quê? Para também ajudar na música, a compor essa música, a compor o conhecimento, a compor o esclarecimento. Esses homens de gênios, como vocês veem, são todos os grandes mentes que apareceram no planeta Terra, que podem ser, e há também a ideia de que não só do planeta Terra, mas de outros planetas que vieram, mas nem por isso não deixam de ser espíritos que fizeram a mesma caminhada que nós estamos fazendo, sem diferença nenhuma. A única diferença é a escolha que cada um faz, mas todos têm a sua trajetória, tem origem em Deus e tem que voltar para Deus. Esse é o único determinismo que existe, é a sua origem e o seu retorno para Deus. O que vem de um extremo ao outro, que está pelo meio, vai depender de cada um e das escolhas que faz. Então, esses gênios surgem através dos séculos, como estrelas brilhantes, deixando após si um longo rastro luminoso sobre a humanidade. São os missionários, se preferem os messias também.
Se eles não ensinassem aos homens nada além do que sabem, sua presença seria completamente inútil. As coisas novas que eles lhes ensinam, quer da origem física, quer da ordem filosófica, são revelações. Então, eles trazem as revelações. Eles têm um programa de revelações. Cada um que participou da revelação do Espiritismo tem a sua especialidade, tem a sua teoria e tem o seu know-how naquele assunto. Isso não quer dizer que eles são infalíveis. Pelo contrário, se são espíritos como nós, também são passíveis de erro. Então, são passíveis de questionamento, são passíveis de dúvida. Mas, se eles trazem um determinado conhecimento que é uma revelação, então é um conhecimento que vai além da nossa capacidade. Nós precisamos desses gênios para poder avançar no progresso, na evolução moral e intelectual. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, ele pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais. É óbvio. Que são um dos elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessaram os séculos. Se nós temos os cientistas, os médicos, os pesquisadores da ciência, por que não ter os pesquisadores da moral, né? Da ética? Então, nós temos tanto da asa do intelecto como da asa da moral. Atualmente, a asa do intelecto está voando com mais força do que a asa da moral. O que nós temos agora que fazer é com que a moral se estabeleça com mais força. É por isso que estamos sendo agora instigados, acionados a fazer mais reflexões do que fazíamos antigamente, a pensarmos cada vez mais sobre aquilo que acontece, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, para que possamos pensar eticamente, possamos pensar dentro de uma moral, de um bom senso, como dizia Kardec, e que assim possamos crescer, fazer crescer em nós tanto o intelecto quanto a moral. E aí, para que haja um equilíbrio no progresso, tanto individual quanto coletivo. No sentido específico da fé religiosa, a revelação pressupõe a passividade absoluta, aceita-se sem verificação, sem exame, sem discussão. Seria a fé cega, né? A fé dogmática, aquela que vai aceitar o que é posto e não vai fazer questionamento nenhum. Apenas vai ter que engolir e não vai poder questionar. Então, é uma fé passiva, é uma atitude passiva, o que não é o caso do Espiritismo, porque no Espiritismo a fé é raciocinada. Se ela é raciocinada, ela obrigatoriamente tem que ter um diálogo, tem que ter uma discussão, tem que ter questionamento, tem que ter respostas e tem que ter uma profunda reflexão. Para que a gente possa entender e compreender e assim crer, né? Só se compreende aquilo, a gente só acredita naquilo que se compreende, ou que se entende. Se o Espiritismo é uma revelação ou uma revolução, no sentido copernicano, ou o combate à superstição ou sobrenatural. No sentido copernicano, é no sentido que quando o Espiritismo vem, ele realmente revoluciona a ideia de religião, porque ele está no momento de que toda essa... Existe inúmeros pensadores ali que realmente estão revolucionando o pensamento que está saindo da Idade Média, né? Onde o centro era Deus, tudo dependia do clérigo para a decisão, as obras de arte, toda a parte da ciência, da arte, todo e qualquer campo do conhecimento tinha que se submeter à religião,
ao clero. Quando surge o humanismo, o novo humanismo, porque tem o humanismo socrático, quando surge o humanismo ou iluminismo, há uma revolução, uma mudança de maneira de pensar, porque vai se colocar que o homem, então, passa a ser o centro das coisas e Deus é posto de lado. Isso já é uma revolução, principalmente para o clero, que se vê ameaçado das coisas, né? Já surge a questão da intolerância religiosa, né? Com aqueles filósofos que proclamam que deve haver tolerância, deve-se respeitar todas as crenças e não condenar algumas e agradar outras, né? Não é somente um combate à superstição e ao sobrenatural, somente isso, mas é uma nova maneira de enxergar o mundo e as coisas, numa maneira mais livre de pensamento, porque nós temos aí também o Kant, que vai trazer essa revolução copernicana, né? A maneira de olhar as coisas vai mudar, né? A maneira de ver as coisas mudam. Nós não podemos, segundo Kant, entender ou conhecer a essência, nós vamos conhecer o fenômeno, e é pelo fenômeno que todo o espiritismo se estrutura, né? Através do fenômeno da aparência das coisas, é que Kardec vai procurar a causa. E a causa, a essência, a gente não consegue conhecer na sua intimidade, mas consegue fazer uma ideia do que ela possa ser. Como eu disse, todo esse conhecimento vai aparecendo durante toda a história do pensamento humano. Não é de uma hora para outra. Tanto que o Herculano Pires vai dizer que, para o estudioso imparcial, o Espiritismo é o delta de todo o pensamento humano, né? Ele vai captar todo o pensamento até aquele momento, dá uma revisada nesse pensamento e abre novamente para o mundo uma outra visão. E aí, essa outra visão é que se discute se é a mesma visão com roupagem nova ou se é realmente uma revelação. Se há realmente alguma coisa. Então, é isso que eu falei da Revolução Copernicana de Kant, né? Ele percebe, como ele está entre o racionalismo e o empirismo, ele percebe ali no pensamento dele que, pelos racionalistas, que o pensamento é o conhecimento da coisa em si, nós não conseguimos atingir a coisa em si. O empirismo é pelo fenômeno, é pela experiência, é pelo fato. O fato eu consigo conhecer, eu consigo ver, eu consigo ter a experiência. Mas isso não quer dizer que algum dia eu não possa vir a conhecer a metafísica também, né? Lembrando que Kant não despreza a metafísica, ele simplesmente põe de lado. Porque, de uma outra forma, quando ele escreve a razão pura e a razão prática, ali ele está tratando de valores metafísicos. Na Gênese, né, no item 10 do início da Gênese, lá, no primeiro capítulo, pode haver revelações sérias e verdadeiras, como existem as apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é a eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificações não pode emanar de Deus. Então não é uma revelação, certo? É um dado qualquer, mas não é uma revelação, porque a revelação divina, ela tem que vir de Deus e ela busca a verdade e traz uma verdade.
Se a gente for olhar todos os princípios que estão no Espiritismo, são fundamentados e são verdadeiros. A questão de crença individual é outra coisa. Mas se formos estudar profundamente o Espiritismo através da pesquisa, nós vamos perceber que ele é lógico e racional. Se ele é lógico, ele tem que ser racional. O Espiritismo fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca, no meio do qual vivíamos, sem disso suspeitar, assim como as leis que o regem, suas revelações do mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem após a morte. É uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. A ideia de mundo visível e invisível existe desde muito tempo, Platão já traz isso. No entanto, como ele fala aqui, com Kardec, ele é fundamentado na ciência, da ciência espírita, sim, mas essa ciência espírita ela se utiliza de método de organização e de sistematização. É aí que está a novidade. Kardec sistematiza através do método e organiza e escreve toda a teoria da doutrina espírita, baseada nesse sistema, no sistema de método e organização. Não são mais coisas jogadas, sem muita importância. Não, agora estão reunidas num corpo de doutrina através de um método e de uma sistematização. Não é um sistema, é uma sistematização, é uma organização de dados que são colocados de uma forma ordenada para que forme um corpo de doutrina onde, quando se estuda, se entende o que se está fazendo e o que se está querendo, o que está se querendo propor. A revelação espírita, por sua natureza, apresenta duas características. É, ao mesmo tempo, revelação divina e revelação científica. Inclui-se na primeira, na revelação divina, porque o seu aparecimento foi providencial e não o resultado da iniciativa de um desejo premeditado do homem. Não foi o homem que quis isso. Não foi o homem que promoveu a revelação espírita. A revelação espírita vem pelos espíritos, por um grupo de espíritos. Moisés era um homem e a primeira revelação veio por ele, somente ele, indivíduo. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus também era um homem de carne e osso, e a revelação cristã vem, a revelação de Jesus vem por Jesus, ele como indivíduo. No Espiritismo, muda. É uma outra mudança, é uma outra novidade, entre aspas, porque agora não é somente por um homem, mas uma equipe de espíritos desencarnados que vão trazer toda uma série de informações que vão passar por Kardec ou pela sua equipe, através de comprovações científicas, que vão ser discutidas, que vão ser levadas ao crivo da razão, que vão ter um determinado caráter de universalidade para depois constituir um corpo de doutrina. Então, há um processo muito mais longo, muito mais detalhado de esclarecimento. Recebe-se uma informação do plano espiritual e questiona-se profundamente sobre essa informação para depois que ela se torna uma teoria. Então, há um trabalho em conjunto aí, tanto do mundo visível quanto do mundo invisível. A segunda, que é o aspecto científico, né, porque não é um ensino de privilégio de um indivíduo algum, mas é dado a todos da mesma maneira. Porque os que transmitem e os que recebem não são, de maneira alguma, seres passivos dispensados do trabalho de observação e pesquisa, porque não renunciam ao seu raciocínio e ao seu livre-arbítrio. É isso que eu estava falando.
A informação vem, ela é recebida por Kardec e os seus médios, então ela é recebida por um grupo de pessoas, né? Ela é recebida de uma maneira por pessoas que têm que trabalhar, porque têm que decifrar, entre aspas, porque não é um código, mas no sentido tem que sofrer um trabalho de esclarecimento. Então, há um trabalho de pesquisa, esclarecimento, estudo sobre a informação. Então, existe aí todo um esforço de um grupo de espíritos desencarnados que trazem uma informação e essa informação tem que ser elaborada. Ela não é simplesmente pega, passada no papel e está pronta. Não, ela é elaborada. E essa elaboração, Kardec nunca renunciou à sua autonomia de raciocínio. Nunca. Kardec sempre se pautou pela sua autonomia de raciocínio. Quantas vezes ele não questionou, quantas vezes ele não deve ter questionado e negado, ou não, ou feito uma série de controvérsias e dúvidas ali, para depois poder escrever. E Kardec também é questionável, é passível de questionamento. Porque todos nós somos espíritos. Ninguém é perfeito. E todos nós somos passíveis de falhas. Porém, fazemos o melhor que podemos no momento que estamos, de acordo com o momento que vivemos, de acordo com a sociedade, de acordo com o pensamento da época. Então, aquilo que foi pensado há 150 anos atrás numa determinada sociedade pode já não ser tão aceita na sociedade de hoje, porque já mudou, como como eu disse lá no início, né? O caráter ou a moral, ela é transitória, ela muda, o pensamento muda, ele é progressivo, ele cresce, ele vai para frente, ele se ilumina cada vez mais. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa e nem imposta à crença cega. Isso também é colocado. A doutrina não é fechada, muito pelo contrário, ela é totalmente aberta, né? Ela é progressiva, porque o pensamento progride, porque existe a lei do progresso, porque esse é o nosso caminhar, progredir sempre. E, portanto, a doutrina espírita, ela não tem a resposta final. Ela tem as respostas que nós vamos construindo conforme vamos evoluindo. Vamos entender melhor cada vez mais o que? Os princípios, o cerne da doutrina espírita. Este cerne, esses princípios é que são intocáveis. Eles são passíveis de questionamento, passíveis de um entendimento cada vez mais profundo, mas a essência é a mesma, ela permanece, que é nada mais, nada menos do que a moral do Cristo. E não é uma fé cega, não é uma crença cega, por causa que a gente estuda, pesquisa, tira, questiona e etc. Ela é toda também feita de um trabalho dos homens, trabalho de observação, trabalho de construção do conhecimento. O que caracteriza a revelação espírita é que a sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração é fruto do trabalho dos homens. Então, fica sempre essa questão. Ela é revelação porque veio dos espíritos, né? Do plano invisível. Mas ela também é fruto da pesquisa do homem, que vai atrás e busca da verdade. Então, há uma mistura aí. É uma revelação de, de parceria entre o visível e o invisível. Há uma colaboração entre os dois planos e ela é muito, e acima de tudo, fruto do trabalho do homem, porque foi o homem
que elaborou através do seu conhecimento, do seu questionamento, do seu esforço. As manifestações de suas inúmeras modalidades são fatos, né, os fenômenos. O homem os estuda para lhes encontrar a lei, sendo auxiliado nesse trabalho pelos espíritos de todas as categorias, que são antes colaboradores que reveladores, no sentido usual da palavra. Aí uma outra posição, né? Através dos fenômenos, que foi apresentado lá para Kardec, das mesas girantes e outros, ele vai estudar isso e vai encontrar o quê? As leis, vai organizar as leis do mundo, da matéria e as leis do espírito, certo? Ele faz esse trabalho com o auxílio dos espíritos que trazem a informação, que trazem a revelação. A questão é, essa revelação, ela é uma coisa nova ou ela é simplesmente um reforço daquilo que já tinha sido dito por Moisés e por Jesus? Porque se a gente realmente for olhar, tudo que tem agora no Espiritismo já tinha sido dito antes. Apenas é um reforço, como Jesus mesmo fala, né? O Consolador prometido vai trazer mais luz das coisas e vocês vão lembrar das coisas que eu já disse. Jesus fala isso, não com essas palavras, eu não me lembro direito o texto, mas o sentido é esse. Então, se nós vamos relembrar aquilo que Jesus já tinha dito, então tudo que é falado no Espiritismo pelos Espíritos já tinha sido falado antes. É simplesmente uma questão de aprofundamento. Um aspecto fundamental a considerar é que, sendo os espíritos apenas almas dos homens, daqueles que passaram pelo planeta Terra ou vieram de outros lugares, comunicando com eles, não saímos da humanidade. Fazem parte da humanidade visível e da humanidade invisível, porque somos todos humanos, todos irmãos, filhos do mesmo pai. Simplesmente nos diferenciamos na questão do nível moral. Só o fato da possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo mundo novo que se revela para nós e que tem ainda mais importância porquanto ele alcança todos os homens sem exceção. Esse mundo visível e o mundo invisível, a ideia já existia em Platão. Agora ela é melhor explicada, melhor mostrada, melhor trabalhada, certo? É um novo mundo que se apresenta? É, porque ele está sendo mostrado com maior clareza ou revelado para maior compreensão. Mas ele já existia e sempre existiu. Esse conhecimento não pode deixar de trazer, ao se propagar, uma profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças que têm tão grande influência sobre as relações sociais. É óbvio que, quando o Espiritismo surge, ele vai trazer modificações, sem dúvida alguma, porque ele traz uma vida nova, ele vai trazer a justiça divina, ele vai trazer a pluralidade dos mundos, das existências, a reminiscência, a reencarnação, e tanto espírito e matéria, uma série de coisas que já existiam no pensamento, mas que são agora reforçadas. E isso faz com que a gente muda os hábitos, porque ele vai trazer também lá as penas, os gozos e as penas, ou as recompensas e as expiações, ou a responsabilidade dos atos. Isso é uma coisa que o Espiritismo traz e coloca. Deixa de ter aquela parte da culpa,
passa a ter a responsabilidade, o livre-arbítrio. Eu escolho aquilo que eu quero fazer. Eu tenho o livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio tem limites, mas ele existe, ele é real. Eu não preciso mais seguir o que os outros falam. Eu posso ser autônomo. Eu posso pensar e escolher o meu próprio caminho. Então, isso faz com que as pessoas mudem os hábitos, porque há um outro entendimento da vida, né? Há o que fala lá no Livro dos Espíritos, na 919, conhece-te a ti mesmo. E o que já falava lá em Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e os mundos. Quer dizer, eu começo de mim, mudo os hábitos e progrido, caminho, vou para frente. E se eu vou para frente, eu vou conhecendo e abrangendo cada vez mais todo um âmbito de conhecimento que antes eu não tinha. É toda uma revolução. E aí é que está a revolução, que alguns falam. Essa revolução no sentido de que o homem vai voltar de novo para si, olhar para si, ele precisa se autoconhecer para que ele se afirme, saiba quem ele é, o que ele está fazendo aqui, para onde ele vai, de onde ele veio, que é uma coisa que está esquecida, foi esquecida, mas que está lá desde os gregos também, né? Mas o Espiritismo vem e reforça. É uma revolução, é uma mudança de pensamento, no sentido que vai trazer um modelo que já existia para uma nova roupagem. A terceira revelação vinda numa época de emancipação e madureza intelectual. Como eu disse, era a época do iluminismo, né, do positivismo, do romantismo, do humanismo, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, né? O homem já não aceita mais imposições, não aceita mais a imposição da igreja nos seus pensamentos, em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduze, quer saber o porquê e o como de cada coisa. Tinha ela que ser, ao mesmo tempo, o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Não. Nesse momento, o homem questiona e quer respostas. Não quer ser mais subjugado por um determinado grupo. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mistério para guiá-lo ao caminho da verdade. Os espíritos revelam, ou ensinam, ou dizem, ou ditam alguma coisa para colocar o homem no caminho da verdade. Agora, o trabalho de buscar a verdade é do homem. Mas abstém-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, ao crivo da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adquire a experiência à sua própria custa. A gente aprende pela experiência. Essa experiência pode ser boa ou não. Fornece-lhe o princípio, os materiais. Cabe ao homem aproveitá-los e pôr em obra. A gente não fala sempre que o Espiritismo é um instrumento que nos ajuda a enfrentar as vicissitudes da vida? É exatamente isso que ele está fazendo. Com essa nova roupagem dos ensinamentos de Jesus, esse entendimento mais moderno e muito mais profundo faz com que a gente se entenda melhor, entenda a vida, entenda o outro, entenda o mundo. Se nós entendemos tudo melhor, nós temos um instrumento que nos ajuda nos momentos mais complicados, que também está na doutrina, né? É uma doutrina consoladora, sustentadora, que nos dá ferramentas para enfrentarmos os nossos momentos mais difíceis. E aí tem uma.
o nosso papel no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo é que já começa a se realizar, é de um observador atento, que estuda os fatos para construir as suas causas e deduzir as suas consequências. É exatamente isso que traz o Espiritismo para o nosso auxílio na nossa vida. É que nos tornemos observadores atentos, que nos utilizemos do nosso raciocínio, que possamos fazer com que a fé raciocinada realmente exerça a sua potencialidade. Isso o Espiritismo coloca novamente, com outra roupagem. Jesus já falava isso. Confrontamos todos os fatos que nos for possível reunir, comparamos e comentamos as instruções dadas pelos Espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos o conjunto metodicamente. Né? Isso foi o que Kardec fez. Né? Em suma, estudamos e levamos ao público o fruto das nossas pesquisas. Ele recebe a revelação ou a informação, trabalha essa informação através das suas pesquisas, sem atribuir aos trabalhos outro valor que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência. Tudo que está colocado na codificação ou nos 5 livros é trabalho de observação e experiência. Não é achismo. Não é opinião particular de Kardec. Ele tem a sua influência, ele tem a sua autonomia, ele coloca, mas ele não coloca uma ideia sem antes ter pensado antes ou ter discutido com os seus mentores. Nem queremos impor as nossas ideias a pessoa alguma. O Espiritismo não impõe nada a ninguém. É tudo questão de escolha. Caminhando com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem que está errado em um determinado ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele aceita. Por isso que ele é aberto. Por isso que não se consegue derrubá-lo. Por isso que não se consegue miná-lo, porque os seus pilares, a sua fundação é muito forte. Quase terminando já. O que não pode ser melhor entendido na doutrina espírita, sendo que seu caráter é divino e humano. Né? Nós vamos entendendo a doutrina espírita à medida que nós vamos aumentando a nossa capacidade de conhecimento. Certo? Hoje não entendemos várias coisas, tem muita coisa na doutrina espírita que não é esclarecido. Várias coisas. Mas será esclarecido um dia a partir do momento que a gente tiver o conhecimento, a possibilidade e a faculdade para conhecer o que hoje ainda é desconhecido. O Espiritismo herda muito da primeira e da segunda revelação, que são consideradas divinas, pois não são questionadas e nem analisadas. Pois, possuindo o Espiritismo um caráter científico, naturalmente é sujeito a questionamentos, dúvidas, esclarecimento e progresso perante a ciência. As leis morais são entendidas, mas não modificáveis. A moral de Jesus, ela não é modificável, porque é uma moral universal e eterna. O que é justo, é justo. Não pode haver duas medidas. O homem faz a relatividade, mas a moral do Cristo, ela é uma só e o que é justo, é justo. Não existe meia justiça. Por dedução e por hipótese, pode-se dizer que o Espiritismo é uma complementação ou um aprimoramento de duas ideias anteriores. Há uma progressividade nas 3 ideias. Como eu disse,
se for uma única revelação que começou em Moisés, e depois o que veio depois é simplesmente um aprimoramento, uma progressão ascendente da primeira ideia. Então, nós temos aí Moisés, que traz o Deus único, a ideia da lei divina. A revelação é divina, feita somente para um homem somente. Depois tem Jesus, que traz o Deus justo e misericordioso, misericordioso, vai trazer a ideia da vida futura, a importância da vida futura, e vai trazer o amor ao próximo. O Espiritismo ele vai reforçar a ideia da mediunidade através de um estudo sistematizado, a reencarnação como um pilar e uma necessidade para que a justiça divina se aconteça, a evolução moral e intelectual, e é uma revelação científica filosófica. Né? As duas primeiras são divinas. A do Espiritismo ela é científica e filosófica, porque ela vai para o estudo, para a elaboração das coisas. Ela é tida como até divina, porque é dita pelos espíritos, porque vem do mundo invisível. Mas a sua base, a sua fundamentação maior é científica e filosófica, que é trabalho do homem. E aqui eu termino a minha exposição. Oi, boa noite a todos. Oi, Gabriel. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Posso falar um pouquinho? À vontade, por favor. Olha, eu vejo que dentro dos slides apresentados, né, já está embutido algumas respostas, né, Sim, de que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma revelação e ao mesmo tempo um novo conhecimento, né? Mas eu prefiro que não seja revelador apenas, sabe? Porque ser apenas conceitualmente uma doutrina reveladora, ela nos lembra, nos traz aqueles conceitos da lógica teológica dogmática, sabe? sim, Nossa, algo é revelador, nossa, entendeu? Leva muito para esse mundo aí. Porque e esse mundo é o mundo do misticismo e das revelações duvidosas. Eu prefiro muito mais que seja um conhecimento novo, né? A palavra revelação me incomoda muito, desculpa, entendeu? Mas me incomoda muito. Eu penso que o espiritismo é uma evolução e não uma revolução, uma revelação. É assim, pode ser uma revelação, mas não uma revelação nesse sentido teológico dogmático, sim, entendeu? sim. Por isso que ela é científica e filosófica. Isso. Porque puxa a ideia de conceitos teológicos, né, de conceitos Sim, dogmáticos. E sim, também nem revolução, porque ela não veio para esse papel, ela veio para revolucionar muito mais a moral do ser. sim, Né? Porque a palavra revolução nos lembra revoluções históricas, econômicas, sociais e de costumes, né? sim. E eu prefiro muito mais um novo conhecimento, né? Até porque outras revelações e outros conceitos de novos conhecimentos vieram ao longo da história da humanidade, bem antes de Jesus Cristo também. Sim. Até porque também numerar, sabe, me incomoda também, sabe, Miriam? A primeira revelação, a segunda, a terceira. Parece que a gente está dando importância a um número de revelações que só veio depois de Jesus Cristo, sendo que as revelações vieram muito antes em outras filosofias Sim, sagradas que sim, sim, surgiram, né? sim, O número me incomoda também um pouquinho, entendeu? sim. A, a, a revelação dos espíritos pode encarar como revelação, mas os acréscimos de conhecimento me agrada muito mais. É por, É isso. é por isso que existe essa discussão no meio espírita, entendeu? Uhum, Porque
Bom, as palavras são complicadas, nós já conversamos sobre isso várias vezes, né? Uhum, Porque as palavras, infelizmente, elas carregam conotações de outros tempos, né? E a gente não consegue limpar, tirar esses resquícios das palavras, né? A gente está sempre, elas sempre trazem alguma coisa, um resquício de alguma outra época, onde elas eram empregadas de uma forma, e hoje, se a gente vai empregá-las de outra forma, não tem como não que elas não carreguem esse resquício. É o problema da linguagem, né? De você carregar as coisas de um lado para o outro e não conseguir limpar, zerar e começar outra vez. Esse é um problema, uma discussão grande na filosofia da linguagem. As palavras têm ambiguidades, elas têm um ou mais, ou dois ou três diferentes sentidos, principalmente se muda de língua, uhum, né? A revelação, como foi dito, ela foi as coisas que existem, que foram reveladas, né, em Moisés, em Jesus, são as mesmas que foi trazido do Espiritismo, só que o Espiritismo aprofunda e traz pela base científica filosófica. Então, deixa de ser, como você falou, deixa de ter esse dogma, esse misticismo, esse mistério, essa coisa que carrega também esse envolvimento que fica todo mundo lá, não pode tocar, entendeu? É proibido tocar. Tem é. que, né? E a santificação também, você veja o caso da Sim, sim. a terceira revelação da Nossa Senhora de Fátima, sabe? É um misticismo, é uma santificação de não fazer pensar, é só de adorar e de curiosidade, entende? Sim, porque Né? as pessoas ainda se deixam envolver por isso, né? É. Pela, Uhum, pela própria falta de sentido da vida, de buscar alguma coisa externa que possa aliviar o meu sofrimento, e nós sabemos que o Espiritismo vai trazer um outro ponto de vista. Não é o externo que alivia, mas é o interno, é o trabalho interno que vai ajudar você a aliviar o seu sofrimento, entendeu? Mas, uhum, e tem todo um, como é que fala? Um aparatos aí que faz com que eles fazem toda essa parafernália para que o fiel uhum. fique tão envolvido dentro dela que não tenha nem tempo para pensar que ele pode questionar, entendeu? Exato. E com o Espiritismo é justamente o contrário. Isso é uma coisa do Espiritismo, é o questionamento, porque ele é filosófico, ele é racional, ele é lógico, entendeu? Ele vai pelo lado da ciência, da lógica. Não é que ele esquece o sentimento ou a parte moral divina, entendeu? Porque a moral é uma coisa metafísica, né? Se você não, a moral são valores metafísicos, certo? Que é o valor de justiça, de bondade, de caridade, de amor, etc. Isso tudo é metafísica, é tudo abstrato isso. Você não Exato. pega o amor, não pega o amor, você vê o efeito Uhum. do amor, mas você não pega o amor, você não pega a bondade. Você É. nem tem uma. Você não consegue fazer uma imagem de bondade, você consegue fazer uma imagem do efeito de quem pratica uma bondade, Uhum. certo? Então, são Então, coisas metafísicas e abstratas. essas revelações, na minha opinião, ficam muito mais adequadas se falar revelações filosóficas e científicas, sabe? Sim, sim. Até porque todos esses princípios que você acabou de falar incomoda muita gente. Nossa, esse espiritismo cobra muito de mim. Eu não vou ficar no espiritismo, eu desisto do espiritismo. Sim. Tem A, que par... pensar muito, tem que Ué, ser muito sério, né? a partir do momento que você não pode colocar a culpa no outro, vai ficar complicado, né? A responsabilidade é minha. Eu não Uhum, posso. Não é que nem como é que fala o, o Homer lá do Simpson. A culpa é minha, eu coloco onde eu quero. exato. Não é assim. É a responsabilidade do ato é sempre minha. Eu não vou colocar a culpa no outro, não posso colocar a culpa no outro. E isso incomoda muita gente. Que eu colocando a culpa no outro, eu saio fora, né, da questão. A diferença também básica é que, por exemplo, Kardec deixa aberto a novos conhecimentos, né, Sim, sim, acrescentados ao espiritismo, né? Enquanto sim. que
No mundo teológico não pode ter isso, não há abertura para isso. Você tem que Não, acreditar e ter fé e acabou, entendeu? sim. Você não tem liberdade de escolha ali, entendeu? Tem que, você tem que, é uma questão de escolha, né? Se você se dá bem numa determinada crença e aquela te faz feliz e preenche aquilo que você está procurando, tudo bem, não tem problema nenhum, fica nela, entendeu? Por isso que eu acho que vão ter novas revelações, mas não essa revelação no sentido sacralizado, sabe? Nós vamos ter, na medida que nós vamos evoluindo e vamos estando, sendo preparados para novos conhecimentos, né? O espiritismo já não é uma revelação sacralizada, né? Ele vem dos espíritos que estão ali, segundo o que a gente conhece, dirigidos pelo Espírito da verdade, que é Jesus, certo? Mas ele não tem esse caráter de sacramento, entendeu? De sacralização. Tem o caráter científico-filosófico, ele é lógico, ele é racional. Por isso que a gente consegue entender, entendeu? Consegue entender porque ele é simplesmente racional. Se é racional, a gente consegue entender. Agora precisa do esforço, né? Sim, é isso aí. Obrigado, viu? Obrigado a você, Gabriel. Alguém mais? Posso falar contigo? À vontade, Edson. Tudo bem? Bem, Que deixa bom. eu fazer uma pergunta para ti. Você que é uma filósofa, Ah, não, qual que foi a sua... sou aprendiz de filosofia. Estou falando em termos não de filosofia espírita, que pode ser que você, pela sua Não, modéstia, filosofia pode de dizer. qualquer jeito. Mas se você estudou a filosofia, e eu gostaria de saber qual que é a sua impressão. Você está numa aula de filosofia, provavelmente 4 ou 5 anos, né? E ter o conhecimento que você tinha antes de fazer o curso, qual que é a sua impressão em relação aos novos filósofos? E se havia alguma abordagem diferente? Essa é uma pergunta. A outra é o que você acha do futuro da filosofia? Porque me parece, eu não conheço muito filosofia, mas me parece que a filosofia parou com Sartre e ela sempre fica mexendo nos mesmos propósitos ou abordagem dos antigos. Como você disse, Sócrates, Platão e Aristóteles. É o que tem o sentido principal da filosofia e a minha impressão é que os outros filósofos trabalharam em cima das ideias trazidas pelos três. E Kardec vem trazer através dos espíritos a filosofia, e digo que, não sei, completa. O que você acha? O, o, o pensamento é que nem o que Thomas Kuhn fala, né? Você tem os paradigmas. Só, os pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, realmente são os pilares da filosofia ocidental, como a gente conhece. E tudo que vem depois, queira ou não queira, eles vão se reportar a esses filósofos, certo? Com uma nova roupagem. Você vai ver a ética spinoziana, ele vai buscar uma ética lá de Sócrates, mas ele traz uma roupagem totalmente nova, porque ele vai estudar e vai complementar, ele vai estudar os afetos, né? A alegria, ele vai estudar o conatos, aquilo que te impulsiona a buscar a alegria, etc., o progresso, etc. e tal. A mesma coisa vai acontecer com o, como é que fala? Com Kant. Kant vai buscar a ética. A ética é sempre a mesma, a ética não muda. O que muda é a sua visão sobre ela e a sua complementação. Você tem Kant, Kant busca a ética socrática, ou platônica, socrática, mas ele vai trazer, ele vai fazer o reforço no dever. Eu faço o que eu devo fazer, não o que eu quero fazer. E essa ideia está em Paulo de Tarso. Então, todo o pensamento, queira ou não queira, ele vai sempre se pautar num anterior, que é um modelo, um paradigma, e vai trazer uma coisa, uma roupagem nova, certo? Então, quando Spinoza coloca a sua ética, ele busca em Sócrates e ele busca em Jesus também, e dá uma roupagem nova, entendeu? Porque ele vai enfatizar esse ou aquele aspecto, porque
todo filósofo vai pegar um aspecto e vai se aprofundar nele. E é isso que acontece. A filosofia é assim. Atualmente, nós temos um monte de gente pensando, mas as ideias são muito confusas, não são tão claras como eram antigamente. Primeiro que não existe mais sistema, desde Hegel, né? Hegel foi o último sistematizador da filosofia. Daí para frente é tudo um acúmulo, um monte de ideias que vem, cada um pensa um fragmento do contemporâneo e desenvolve, e é cheio de ideias, de motivos, social, não social, religioso, seja lá o que for, científico, entendeu? E eles vão desenvolver aquele nichozinho pequenininho que está ali e faz a sua teoria dentro daquilo lá. Mas existe um monte de filósofos contemporâneos que estão aí, estão pensando e têm suas ideias. Entendeu? E a gente só tem que... A contemporaneidade é complicada, porque nós estamos num mundo complicado, certo? Não E às existe vezes... não existe um parecer assim ajustado com a psicologia, com a psiquiatria, que acabou sendo desenvolvido nesses últimos 110, 120 anos, né? E acaba apoderando do pensamento filosófico para tentar explicar a atuação do homem no mundo atual? Sim, existe a tal da filosofia prática, que se mistura com... Aí é o que eu estou começando a tomar contato com isso através de uma reunião que a gente tem de vez em quando, um grupo, que a filosofia prática ela leva para a psicologia, mas não chega a ser psicologia. É uma questão de que eles chamam de pegar a filosofia e levar para a prática. Para mim, isso é complicado, eu não consigo entender ainda, entendeu? Mas, de uma certa forma, é um grupo que chama Filosofia Aplicada. É um grupo que pega a filosofia através da psicologia para formar uma prática para cuidar de uma pessoa num consultório. Para mim, isso é muito complicado. Mas a Tanto que filosofia espírita não faz isso? mas filosofia espírita é outra coisa, ela não é uma filosofia ligada com a psicologia, é outra coisa. Aham. É completamente, são dois ramos diferentes, É. entendeu? São dois ramos diferentes. A filosofia espírita, ela não é nem psicologia, ela não é psicologia. Ela não é nada, ela é uma filosofia, um roteiro, uma escolha que você faz, aceita, se você se conforma e gosta do que ela te provê. Tá certo. Obrigado pela informação. Não sei se atendeu, enfim. Claro. Quer dizer que a filosofia agora está igual aquele livro lá, menos, como é que é? Menos Prozac e mais É isso Platão? mesmo. Esse é um dos livros que é indicado para ler. Eu não li ainda. Eu não li ainda. Eu não li ainda. Mas, para mim, essa área da filosofia aplicada ainda é confusa, bastante confusa. Mas é um campo novo que está surgindo aí, né? Por isso que eu Você- falo que a modernidade ou a contemporaneidade, ela vem vindo com muitas coisas que você fala, peraí um pouco, né? Vamos com calma aqui para a gente entender uma coisa de cada vez, porque vai vir tudo muito junto, não vai dar certo. a ética que você citou aí, né? Do pouco que eu li quando eu estava na faculdade, o que eu entendi foi uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a ética do sentido absoluto, ela é inegável e ela não muda e acabou. Só que ao longo do mundo, das existências, depois do próprio renascimento, do crescimento da ciência, material e tudo mais, as novas profissões acabaram criando uma ética particular para cada atividade. Isso gerou uma abertura para o homem se amoldar a éticas
que não são propriamente aquela ética absoluta que surgiu no início. É aquela ética corporativista, sabe? Sim, Eu tenho. Existem até alguns meios aí de algumas profissões, tipo assim, o próprio meio jurídico, assim, onde para se julgar alguém ou condenar ou absolver, de repente os meios não são éticos, entendeu? Para se obter os fins, né? sim, Então a ética hoje está muito bagunçada também, sabe? Está sim. fora, totalmente fora do conceito moral dela, né? Mudou, é de novo, né? São as palavras, entendeu? É a filosofia da linguagem, porque a ética, como se utilizava antigamente, é aquele, como é que fala? Aqueles atributos ou virtudes que estão na essência do ser, no entendimento espírita. Eu estou falando no entendimento nosso, espírita. Todas as virtudes já estão no ser, na essência. E essas virtudes, elas não mudam, elas se manifestam cada vez mais aparentemente, ou mais atualizadas, ou mais desenvolvidas, ou mais aprimoradas, segundo o nosso entendimento sobre a vida, sobre nós e sobre o outro. Mas o que é justo no tempo vamos supor, do tempo dos gregos, é justo hoje, não mudou isso. O que muda é a moral. A moral, a tendência da moral é a se aproximar da ética cada vez mais. Porque a ética, ela não fragmenta, a moral fragmenta. A moral é relativa, a ética não é. O que o Gabriel está falando também, né? São regras de conduta, né, Gabriel? Sim. Não são Pegaram não é ética. pegaram a Também. palavra, pegaram É. a palavra ética e Uhum. colocaram a ética médica ou jurídica, de vez de falar a moral Então- médica, a moral jurídica, não, pegaram a palavra ética e transformaram ela, deram um outro sentido para ela mas que são não é o regras de sentido, conduta. mas são regras de conduta. Entendi, é bem isso mesmo. Tem É. o mundo corporativo da polícia tem uma ética, o mundo corporativo dos políticos tem outra ética. Até na detenção, né? Em todos os lugares. Então, a gente pode dentro chamar da, de ética. dentro da família também tem. Cada família tem sua maneira de ser, entendeu? Suas regras. Né? Na minha casa faz determinada coisa, na casa do outro não faz, entendeu? Aquela história, quando a gente era criança, lembra, mas minha tia deixa fazer. Falei, mas na casa da sua tia faz, mas aqui você não faz. Porque Mas aqui, aí não entra na moralidade que é diferente de Kant, que é aquela utilitarista? sim, sim. A moral é relativa, ela é transitória. Kardec não usava a palavra ética, porque também nem existia. Certo? A gente que coloca ela ali. Ele usava o bom senso ou a moral, no sentido ético. Certo? Agora, a moral, ela é relativa. Ela muda com o tempo. E ela vai se aproximando da ética cada vez mais. Essa é a diferença filosófica entre moral e ética. Que as pessoas têm dificuldade em entender, porque a moral, como é dos costumes, você consegue ver, vamos dizer. Certo? Você É consegue temporal, ver. né? Ela é temporal, ela é transitória, contingente, né? Agora a ética não. A ética ela é, entendeu? O que é bom é bom. Não tem o bom aqui, não, aqui é bom e lá o bom é ruim. Não, não tem, não dá, não tem lógica. O que é bom em qualquer lugar. O Luciano levantou a mão, Miriam. Pois não, Luciano, boa noite. Olá, boa noite a todos. Muito boa a explanação. Só para acrescentar aqui que ética é o conceito, moral é a prática, o ato. Sim, Toda a ética ela vai gerar uma moral. E a ética também muda de acordo com o tempo. No passado, por exemplo, era permitido fumar dentro do avião, né? Hoje, além de serem antiético, né, já se torna até uma
uma obrigação a não fumar dentro do avião. Ou seja, criou-se um código de ética, né? Mas a ética não foi observada, então passou a ser um ato imoral, vamos dizer assim, né? E como também ninguém obedeceu nenhuma coisa nem outra, aí foi criada uma lei para evitar. Então ela também se modifica com o tempo. E a ética, tanto a ética quanto a moral, também varia de acordo com a cultura de cada época e de cada povo. É, a ética, segundo Kant, o Luciano, ela é autônoma e a moral é heterônoma. O que você trouxe foi a moral, que seria se você não pode fumar dentro de um avião, né? Então, ela seria uma coisa que é modificada. Eu não faço aquilo porque eu dependo de uma ordem, né? Eu não tenho a minha autonomia. E essa autonomia, que nem a Miriam falou, está dentro de você, né? Isso já faz parte da sua essência. Você sabe que você não pode fumar no avião. Então, eu não preciso de uma lei. Eu já me sinto dentro dela. Eu sou uma pessoa autônoma. Eu já sou, como a Miriam falou, acho que ela falou hoje, eu já tenho a minha maioridade. Que claro que nós não temos ainda, né? Isso é só a gente fala. Mas eu só vou ser autônomo, né, quando eu exercer a minha maioridade, como o Kant trouxe. Tudo bem? Ah, sim, claro, claro. Né? Tá? Sim, Então, a ética é isso. Eu tenho autonomia, eu sou um ser autônomo. Eu não sou um ser heterônomo, que eu preciso de uma lei para saber se eu estou certa ou não. é o conceito, né? A ética está na consciência. E O que vai determinar a moral do indivíduo é se ele vai utilizar aquela ética ou não na prática. Porque quando ele começa a praticar, aí já passa para o lado da esfera do conceito moral. conceito ético, né? Porque a Moral, moral a moral, cada povo tem a sua moral. E sim, essa moral ela vai se atualizando. O que a gente está fazendo é exatamente isso, né? Nós estamos nos atualizando para ser pessoas autônomas, né? E não heterônomas. exato. É o princípio. É o que eu Isso. costumo dizer. A ética é o princípio. Você tem ética. O que vai mostrar a sua moral é o ato em si, daquilo que você vai fazer. A moral é a ação, Sim, atos imorais. A pessoa cometeu imoralidades, ela cometeu atos imorais. porque eu ainda sou heterônomo. Sim, Thais. Uma pessoa ética, ela Ela tem não atos éticos. imorais. Ela tem Sim, atos éticos. Então, a ética sim, também sim. é ação. Só que a ética, ela é universal. O que ainda, o que ainda não é do consenso de toda a humanidade, mas a ética em si é universal. Porque o que é justo aqui é justo na China. É a justiça divina. Não tem uma justiça da ética. Agora, na moral, o que é justo aqui pode não ser justo na China. É que nem a pena de morte. A pena de morte é justa em determinados lugares, não é justa em outros lugares. Quem tem uma moral um pouco mais elaborada já não admite a pena de morte, porque não resolve nada. Então, não admite a pena de morte por uma série de convicções, sei lá, seja lá qual for. Mas tem outras pessoas que acham que pena de morte é válido e tem que ser feita, e vamos fazer, e acabou. Então, são costumes de povos diferentes, de lugares diferentes, mas eticamente falando, a pena de morte não é ético, entendeu? Porque Talvez fique mais fácil a gente
raciocinar o seguinte: a moral é customizada, a ética não. Sim, a ética não, ela é uma só, ela não muda, ela é perene. O que muda é a nossa manifestação e entendimento sobre ela. Agora, a moral é transitória. Né? Hoje nós podemos ter uma lei X valendo, e daqui a um tempo essa mesma lei já não vale mais, coloca-se outra no lugar, aprimorada. Por isso, e a moral, a tendência da moral é se aproximar da ética cada vez mais. E a ética nada mais é do que a lei divina, né? É o que você falou, está na consciência. A ética está na consciência. A moral é transitória, então ela não está na consciência. E quem está se atualizando somos nós, né? Sim, o espírito que se aprimora, né? Que Entendeu? vai, através do Nós é que estudo, da estamos nos vivência, atualizando. através dos Então, a estudos gente das acha que diferentes a vidas. ética, não, somos nós, né? Sim, a Mas é ética, isso aí, a pessoal. ética é uma só, é sempre a mesma. Ela Mais alguém quer permanece. questionar alguma coisa? Essa confusão ética e moral, gente, é desde sempre também, tá? Desde sempre. É que nem a matéria e espírito, é desde sempre. Mas eu acho que Kant esclareceu tanto isso na hora que ele fala que a moral é heterônoma e a ética é autônoma. autônomo. Eu acho que ele tira a dúvida aí que nós colocamos, né? Sim. Mas é isso Deixa aí. sem to- Mas deixa tem que pensar como Kant, né? Que não é Sim, fácil, tem né? que Ele era pensar como Kant. muito, E né? tem que entender a autonomia como Kant entende, né? Ah, sim. Por isso que eu trouxe a minoridade e a maioridade, né? Que também é outro problema. A maioridade é acima de 18 anos, né? É. Não é o Mas que é que Kant... você já pode responder pelos seus atos. É exatamente isso, né? Na Não, hora que exatamente, a você... maioridade de Kant é outra coisa, né? É. A maioridade do Kant é ser autônomo, é pensar por si mesmo. Sim. Se você tendo o fato de você ser maior que 18 anos, não quer dizer que Ah, você pensa por não. si mesmo. Aham. Por isso que tem que... O significado da palavra tem que Sim. Você perceber tem qual é que a ideia do... pensar como Kant. tem que perceber qual é a Senão não ideia de Kant adianta aí, né? nada. É. Senão você vai ficar pensando errado. Isso aí. De novo, nós estamos na filosofia da linguagem. É bom lembrar que no segundo e no terceiro ano nós teremos aula de ética e de moral. Quem ainda não chegou lá, Sim. A minha turminha já teve ética. Dei a semana passada. No sábado eu dei também. Tá bom, então? Então, podemos terminar? Eu acho que sim. Então, agradecendo a presença de todos, que possamos sempre estarmos juntos nos nossos questionamentos, porque assim o esclarecimento acontece, as dúvidas aparecem e nós conseguimos enriquecer o nosso conhecimento cada vez mais, o que nos ajuda na nossa vida prática. Agradecemos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui, vivenciando a doutrina espírita, que é aonde, pelo menos, a gente se encontra no momento e que preenche o vazio da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Gente, obrigada. Obrigado. Até a Obrigada, próxima. amiga. Tchau, tchau. Tchau. Beijão para todos aí, uma boa semana. Obrigada, amiga. Beijo, Tchau, linda. gente. Boa noite. Voltem Tchau. sempre. Boa noite. Boa Tchau, Kátia. noite. Tchau. Boa noite a Tchau, todos. Ledson. Vai, Boa noite. vai. Boa noite. Boa noite a todos, Boa viu? semana. Tchau. Tchau, Boa Gabriel. noite a Tchau. todos. Boa semana, boa noite. Volte sempre. O ID é sempre o mesmo, tá? Tá bom, obrigado. Se você quiser aparecer, volte. Estamos aí. Tá bom. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.